Já há algum tempo que eu gostaria de ministrar sobre isso. E é um tema que atinge muita gente, que aflige muita gente. Gostaria de falar hoje sobre paciência. O que eu vi agora no semblante de vocês, teve um marido e mulher e alguns que se cutucaram assim. Fala comigo, paciência. Paciência é algo assim tão importante que ela aparece ali no rol do fruto do Espírito. Então, paciência não é uma coisa que a gente herda geneticamente. Eu brinquei aqui com o Valdecir, né, Dani, que ele... Um dia desse eu vou contar a história da goiaba, né? Brinquei com o Valdecir, que o Valdecir é todo quietinho, né? E alguém pode dizer assim, mas ele é tão parecido com o pai, ele é tão calmo, ele quase não fala. Mas isso não significa que a pessoa que é assim é paciente. A paciência, ela não é herdada geneticamente, você não é uma pessoa paciente porque o teu pai é paciente, porque a sua mãe é paciente. A paciência é um fruto do Espírito. É uma dádiva. É uma virtude. Fala comigo, virtude. E por ser uma dádiva, uma virtude, por ser algo que Deus nos dá por meio do Espírito, a gente tem que brigar para conseguir. Amém? E eu quero falar especialmente para os irmãos, eu tenho visto nos últimos domingos bastante pessoas que estão começando a frequentar a nossa igreja. Glória a Deus por isso, alguns já estão viajando. Eu quero falar a você que tem começado a caminhar conosco. Esta não é uma igreja que oferece bolacha e leite. Aqui você não vai encontrar doce de coco, um pãozinho francês fresquinho. Aqui você não vai encontrar um suco adoçado. Esse não é o nosso propósito. Nosso propósito como igreja é ensinar a palavra genuína, de maneira clara e objetiva. Existem algumas denominações que optam por uma linha em que você vai ouvir apenas que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, e que Ele não se lembra mais dos seus pecados, e que o que passou, passou, e agora é hora de começar de novo. E essas pessoas, elas vão num culto, vão em mais um culto, vão em mais um culto, e elas não crescem. Porque durante aquela semana elas ficam pensando, não, eu vou no culto domingo, o pastor vai falar, tudo bem, Deus é bom. Realmente Deus é bom. Realmente a sua misericórdia dura para sempre. Realmente, a partir do arrependimento, Ele não se lembra mais. Mas nós optamos por ensinar que toda decisão gera uma consequência. Nós optamos por ensinar você a caminhar por um caminho que evita os caminhos que vão te levar a cair. Nós optamos não por oferecer um pãozinho, um leite, nós optamos por oferecer uma comida forte. Nós optamos por uma feijoada espiritual em todos os domingos. Nós optamos por, talvez até, correr o risco de perder você, mas não de deixar de ensinar a você. Esse não sou eu. Eu não sou um pastor que faz de conta. Inclusive, outro dia, conversando com algumas pessoas da liderança, uma pessoa disse, pastor, eu acho até que de vez em quando o senhor é muito bonzinho. E eu fiquei pensando, será que só de vez em quando que eu sou bonzinho?
Eu acho até que eu preciso, sim, mudar alguns comportamentos, principalmente com a liderança da igreja. Um dia eu recebi uma visita de um senhor aqui de Missal, e nós estávamos no outro prédio ainda, e ele disse: olha, eu gosto muito da igreja, eu gosto da forma dos evangélicos, mas é o seguinte, se eu vier para cá, então eu tenho que parar de fazer tudo que eu faço. Falei: o que você faz? Ah, eu gosto de beber um chopp, eu gosto de beber uma cerveja, eu fumo. Falei: não vejo problema, você pode vir aqui todo domingo. Mas eu posso vir aqui e continuar bebendo? Falei: eu não vou te proibir. Dificilmente, se você realmente quiser ouvir a voz do Espírito, dificilmente você vai continuar. Dificilmente você vai conseguir continuar a fazer aquilo que você fazia. Agora, tem uma coisa que eu preciso te falar. Se você quiser se envolver com a igreja, se você quiser ser uma pessoa de referência na igreja, se você quiser assumir algum ministério na igreja, opa, aí eu vou te cobrar. O pastor não tem a obrigação de vigiar a vida dos membros, mas o pastor tem a obrigação de fazer com que a liderança da igreja ouça a voz do pastor e caminhe de acordo com a voz dele. Essa semana eu tomei uma injeção muito doída, muito dolorida. É uma injeção que eu já tomo há quase 20 anos. Quem já tomou injeção de óleo sabe como é que é. E eu já estou habituado a tomar, então toda vez que chega próximo do período de tomar essa injeção, que inclusive custou R$531, eu já vou para a farmácia e às vezes o atendente da farmácia que vai aplicar já fala: essa aí dói. Eu digo: não tem problema, eu sei, já estou acostumado. Mas por que eu estou falando sobre a injeção? Se eu não tomar a injeção, que mesmo que custe caro e dói, eu não vou ficar bem. No reino espiritual é assim também. Existem injeções doloridas e caras. E eu preciso levantar a mão e dizer: Pai, pode me custar tudo, mas eu quero tomar. Pai, eu sei que quando essa injeção ela estiver em mim, ela estiver sendo aplicada em mim, vai doer. Mas eu não vou fugir. Homens e mulheres que venceram foram homens e mulheres que não fugiram da raia. Homens e mulheres que venceram foram aqueles que pagaram o preço e disseram: mesmo que doa, eu quero. Não sei porque eu estou dizendo tudo isso nesse princípio de culto, mas a direção do Senhor não é uma direção senão de encorajamento para você. Homens e mulheres de Deus precisam ter coragem. Como diz a música, gastando a minha vida por Ele e para Ele, em nome de Jesus. E eu desejo que a injeção desta noite que você vai tomar seja dolorida, te custe caro, mas que te cure, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, se você puder, no livro de Êxodo. Êxodo, no capítulo 24. No verso 1. Êxodo 24. Verso 1. Depois Deus disse a Moisés:
Subam o monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhe todas estas palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em um só som, ou uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Eu vou repetir o verso 3. Eles responderam em um só som: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor disse. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou os jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifício de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. E em seguida leu o livro da aliança para o povo. E eles disseram: faremos tudo fielmente o que o Senhor ordenou. Faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Capítulo 28. Perdão, ainda no 24. Verso 12. Disse o Senhor a Moisés: suba ao monte, venha até mim e fique aqui, e eu lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem aqui até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Agora sim, capítulo 28 de Êxodo, verso 1. Chame seu irmão Arão. Irmãos, agora eu já estou lendo as instruções de Deus a Moisés lá no monte. Lembre-se que ele levou Arão e Hur, 70 autoridades, eles ficaram no pé do monte. Moisés sobe com Josué, e ali Deus começa então a instruir Moisés. Uma das instruções: chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas. Também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes aos quais dei habilidade que façam vestes para a consagração de Arão, para que sirva como sacerdote. Vai lá para o capítulo 32. Verso 1. Eu vou pedir licença aos irmãos para a gente ler 25 versículos aqui rapidinho. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres e os seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou como uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro.
Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que eu lhe ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram você do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo de dura cerviz, um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou o Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tirasse do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele nos libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal para o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei com que os seus descendentes sejam numerosos, como as estrelas do céu, e eu darei a toda a terra o que lhes prometi, e será a herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer ao povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos 2 tábuas da aliança, que estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, e o que nelas estava gravado foi escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se, jogou as tábuas no chão ao pé do monte e as quebrou. Pegou o bezerro que eles tinham feito e os destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas bebessem. E perguntou a Arão: que fez o povo a você para que o levasse tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor, tu sabes que este povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com este Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga para mim. O povo trouxe o ouro e eu joguei no fogo e surgiu o bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Feche teus olhos um pouquinho. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esta palavra, obrigado por esta noite, obrigado pela alegria de estarmos juntos. Que teu Espírito tenha liberdade aqui, que possamos juntos aprender com o Senhor, aprender do Senhor, para que assim nossa vida, nosso coração seja melhor. Oramos e consagramos este culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós, naturalmente, mesmo aqueles que não transparecem, nós não sabemos esperar. A forma como nós queremos as respostas, a forma como nós somos ansiosos, a forma como nós nos adiantamos as coisas, tem nos trazido problemas ao longo da nossa vida.
Alguém pode dizer assim, pastor, mas isso aí é humanidade. A pessoa, quando ela é humana, ela é assim. E eu concordo que nós jamais devemos esquecer que somos humanos, não devemos esquecer a nossa humanidade, mas a gente tem que prestar atenção na diferença entre humanidade e carnalidade. A humanidade, ela é inerente a todos aqueles que respiram. Se você está aí vivo e eu estou aqui vivo, nós estamos respirando, nós nascemos de uma mulher, nós nascemos a partir da fecundação do óvulo em uma mulher, nós somos humanos. Agora, as atitudes que temos, os comportamentos que temos, eles precisam ser vigiados a ponto de que esses comportamentos, eles não sejam puramente carnais. Qual que é a diferença? Quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo vem morar no meu coração, a Bíblia diz que aquela tricotomia, corpo, alma, espírito, ela começa a se inverter. Eu agora não sou simplesmente mais corpo, alma e espírito. Eu sou espírito. Eu possuo uma alma e habito num corpo. Haja vista que nós temos que entender que sem os olhares, sem a percepção, sem a capacidade de discernir as coisas espirituais, nós não conseguimos chegar a Deus. Jesus já dizia para Nicodemos, lembram? Aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Importa que, Ângela falou aqui da mulher samaritana, lembra que Jesus disse para ela? Pois o Senhor busca verdadeiros adoradores, que o adorem em Espírito. Então, se o Espírito não for aquele que me domina, eu não consigo nem adorar a Deus. Ora, onde o Espírito habita? Qual é o lugar da sua habitação? Estevão já dizia, pois o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, ele habita onde? Ele habita em mim. Ele habita naquele que é humano, mas não naquele que é carnal. Então o Espírito precisa sim de mim. A habitação dele é o meu coração. A habitação dele sou eu sou o templo do Espírito. Então se ele habita em mim, aquilo que é dele tem que falar mais alto. Como, por exemplo, a paciência. Como, por exemplo, a capacidade de saber esperar. Como, por exemplo, a vigilância em relação a decisões antecipadas. Como, por exemplo, a vigilância em relação a palavras que saem da nossa boca, e me permita falar uma frase que a gente ouve muito por aí, né? Como, por exemplo, a vigilância de falar palavras que saem da nossa boca, que logo, logo nós vamos ter que engolir. Você não precisa olhar para o lado, não precisa cutucar ninguém. Mas você já engoliu alguma coisa que você falou? Eu já. Tem coisa que a gente fala que não deveria ter falado e depois tem que engolir de volta. Sim ou não? Por que a gente engole de volta? Porque o Espírito nos convence. Porque se não for o Espírito nos convencer, aquilo que a gente falou, aí você vai dizer assim, não, o que eu falei, falei. Não vou mudar. Mas de repente vem o trabalhar do Espírito, as coisas começam a mudar, aquilo que tu achou que era não é bem assim. Aí está você lá, com aquela palavra que você falou, com aquela atitude que você tomou, com aquela decisão que você diz, não, você tem que consertar. O que dói mais? Consertar ou esperar um pouco e fazer certo?
Não dói mais consertar? Hã? Irmãos, em tempos de WhatsApp, tem uma coisa muito fácil. Você pegar o celular e falar um monte de coisa. E talvez aqui eu esteja falando para pessoas que sofrem por coisas que falaram no celular. Em tempos de mensagens, muita gente até nem visita mais as pessoas para pedir perdão. Eu falei uma coisa lá para a Iana, que feriu a Iana. A Iana mora a longínquos 30 quilômetros da minha casa. Ela mora aqui em Santa Helena. Eu vou lá na casa dela, Iana. É o seguinte, não aconteceu, né, Iana? Iana, eu pisei na bola, eu falei, eu agi errado, me perdoa. Amém, vamos orar juntos. Uma coisa é ela morar aqui em Santa Helena, morar na tua cidade. Outra coisa é ela morar lá na Arábia Saudita. Mas a gente quer o quê? Nós queremos facilitar as coisas. Por quê? Porque pelo WhatsApp você não fica vermelho. Estou só falando uma coisa em relação à palavra. Estou só citando aqui em relação a algo do perdão. Aquele povo, veja bem, aquele povo estava caminhando rumo à terra prometida. Pensa comigo, enquanto eles estavam lá no Egito, qual era a oração deles? Pode abaixar um pouquinho o retorno no chão aqui, Alex, por favor? Enquanto eles estavam no Egito, qual era a oração daquele povo? Nos tira daqui, obrigado, Gerto. Nos tira daqui. Orava ou não orava? Eles não oravam para Deus levantar um libertador? Eles não oraram falando, Senhor, manda alguém. E Deus não mandou? Mandou. Esse que Deus mandou, logo eles começam a falar, esse Moisés. É ou não é? Esse Moisés. Então o povo ora, Deus levanta Moisés, tira o povo do Egito, o povo começa a caminhar no deserto. O que Deus naturalmente precisava fazer? Precisava alinhar eles. Eles não moraram 2 meses no Egito. Foram várias gerações que surgiram, todo aquele povo. Alguns historiadores dizem que era em torno de 2 milhões de pessoas. Todo aquele povo que estava caminhando rumo à terra prometida, nasceu aonde? No Egito. No Egito. E o Egito era uma nação muito idólatra. Então eles estavam acostumados a ver vários deuses. Eles não estavam acostumados simplesmente a ouvir a Deus e acreditar a Deus, por mais que eles sabiam que os deuses dos seus antepassados eram reais. Então Deus ele precisava alinhar aquele povo. E Deus então chama Moisés e fala, Moisés, traga aqui a liderança, e você vai subir no monte, eles vão ficar aqui, e eu vou dizer a você coisas que você tem que instruir o povo. E eles então ficaram no monte, a nuvem cobriu o monte, a Bíblia diz que todos viram o fogo no monte. Mas eles não souberam esperar. E observe, não estavam ali apenas o povo comum. Inclusive o povo nem foi até lá. Quem que estava ali no pé do monte? Os líderes. A começar por Arão, irmão de Moisés. Aquele que ajudou a segurar o braço de Moisés quando ele levantou o cajado para abrir o Mar Vermelho. Então quem estava ali, esperando Moisés descer, não eram os ignorantes. Você entende isso? Você entende que o problema da falta de paciência não atinge apenas o povo que está começando a caminhar?
Hã? Você entende que o problema da falta de perseverança, de paciência, às vezes até de fé, ela atinge o povo que já caminha com Deus há muito tempo? Não sou eu que estou dizendo, a palavra está dizendo. E eles então ali, de repente vem o povo. Vem o povo. Ô Arão, faz um Deus para nós. Esse Moisés aí está demorando. Ô Arão, vai saber se esse homem vai descer do monte de volta? E Arão, ao invés de alinhar o que o povo estava pedindo, falou, então traga para mim os enfeites, os brincos, traga para mim o que tem de ouro aí. E ele foi moldando, botou no fogo, foi moldando, fez um bezerro e falou, eis aí o seu Deus. Passados os 40 dias e as 40 noites, vem lá Moisés e Josué. Guarde esse nome. Moisés e Josué descendo. De repente Josué ouve uma música. E o texto diz que não era canto de vitória e nem canto de derrota. Não era canto de vitória e nem canto de derrota. Ou seja, aquilo que eles estavam cantando não valia nada. Moisés chega, vê o bezerro, joga as tábuas no chão, quebra as tábuas, despedaça, mói o bezerro. Depois, o texto que a gente leu diz que Deus chamou Moisés de novo, mas disse para ele, agora você vai fazer as tábuas. Deus reescreve, a misericórdia do Senhor já é apresentada. E o povo segue no deserto. Irmãos, eu quero destacar aqui alguns pontos. Separei 4 pontos para a gente meditar nesta noite. Primeiro, a impaciência gera consequências terríveis. Bom, impaciência é a inexistência de paciência. A perseverança e a paciência são virtudes. Quem tem, deve valorizar. Se você é um homem ou uma mulher paciente, valorize isso. Se você não era e aprendeu a ser paciente, saiba que isso não é fruto da carne. Se você não era e aprendeu a ser paciente, saiba que isso aí você não aprendeu num curso que você fez. Você não aprendeu lendo um livro de autoajuda. Foi o Espírito do Senhor que te fez melhor. Foi o Espírito do Senhor que te capacitou para você não explodir, quando você talvez até teria razão para explodir. Foi o Espírito do Senhor que te fez capaz de contar até 3, de não responder aquela mensagem de maneira abrupta. Então, se isso já existe na sua vida, cuide para não perder. Não, pastor, isso não existe na minha vida ainda. Eu sou estourado, eu não consigo esperar. Está na hora de buscar. Está na hora de melhorar. Está na hora de aprender. Como é que eu aprendo a ser paciente? Vivendo situações que me obrigam a ter paciência. Se você não é um homem ou uma mulher paciente, você marcou uma consulta com o teu médico. Você chegou lá, a consulta era 10 horas. Tu chegou 10 horas. O médico te atendeu 11h30.
Não estou dizendo que ele tem razão. Você não é paciente, mas você veio no culto domingo, dia 8 de dezembro, o pastor falou de paciência. Aí tu começou a meditar, falando, Senhor, me dá paciência. Chegou 11h30, tu quebrou tudo o consultório. Xingou a secretária. O mínimo que tu fez, eu estou pagando essa consulta. Isso aqui não é SUS. Você tem razão? Talvez. Mas o que Deus está te dando? O que Deus está te dando? Uma oportunidade de você exercitar a sua paciência. Maridos, aquele dia que você pensou assim, é hoje. Tua mulher veio para a cama com aquela camiseta. Hoje em dia não é mais do político, né? Mal e mal ela deitou, ela roncou. Aí você estava no culto, o pastor falou de paciência. Outro dia, o que tu vai fazer, Aldemir? A Maria cutucou, falou, fala Deus. Outro dia está o Aldemir lá, na floricultura da Dani, comprando uma flor para Maria. Talvez ele teria razão de manhã cutucar a Maria. Falar, Maria, dormiu de novo, Maria. Estou brincando, tá? Olha só. Os discípulos de Emaús, lembra da história? Evangelho de Lucas? Que dia que eles estavam indo para um povoado chamado Emaús? Que dia que era? Quem me ajuda? Que dia? O que era esse terceiro dia? Então exatamente no dia mais importante da história do mundo, de todas as eras, o dia que Jesus ressuscita, ele estava indo embora da cidade. Estava indo embora. Fui assistir um jogo do Grêmio, há uns anos atrás. Estava trabalhando, estava em Porto Alegre, estava trabalhando. E o colega que estava comigo trabalhando era gremista também. Escuta essa, Paulo. Grêmio e São Paulo. Não sei que ano que foi. E vai daqui, vai dali, um jogo truncado, 0-0. Foi nos primeiros jogos que aconteceu lá no estádio novo do Grêmio. Um jogo truncado e tal, e aí o estádio estava fervendo. E a gente tinha ido, naquela época não era muito comum ainda o Uber. Era táxi. E nós fomos de táxi. Deu 35 do segundo tempo. Falei para o meu amigo, falei, vamos vazar, porque se nós esperar terminar o jogo, no outro dia a gente tinha que trabalhar cedo. Não, mas vamos ficar, não, vamos embora. Beleza, saímos até sair do estádio, dá uns 7, 8 minutos. Olha que nós estávamos descendo a rampa para pegar o táxi, um monte de táxi. Podíamos escolher. O estádio tremeu. Gol do Grêmio. Sabe o que o meu amigo falou? Vamos rapidinho para o táxi, vamos para o hotel, que daí a gente vê o replay lá no hotel. Irmãos, eu entendo isso, claro que não tem nada a ver com a questão espiritual, mas é uma questão de atitude. Pois eu estava lá, custava esperar depois 10, 15, 20 minutos para pegar o táxi. Maridos que quando vão viajar com a família, a esposa tem que pedir 20 vezes para parar para fazer xixi. Aí você está indo passear. Chegou no lugar que vai passear, já está todo mundo estressado. Aí o parente que você foi passear na casa tem que fazer um apaziguamento. Não adianta nada.
Nada. Nada. Você lembra o que aconteceu com Agar? Agar gerou um filho de quem? De Abraão. Agar era uma serva. Deus tinha prometido que da descendência deles, de Abraão e de Sara, a descendência deles seria maior do que as estrelas do céu. Tinha prometido ou não? Você acredita quando Deus promete? Às vezes não. Sara viu que estava ficando velha e disse o quê? Eu não vou mais poder dar um filho para Abraão. Pegou a serva dela, Agar, e deu para Abraão. Pois houve a necessidade de novamente Deus aparecer e dizer: eu vou cumprir a promessa. Irmãos, às vezes a gente está fazendo igual. Nós estamos pegando a nossa promessa e entregando para o servo. O que Deus te falou, se você sabe que Ele falou, se é teu isso que Ele prometeu, é teu. Não é para o outro. Mas está demorando, pastor, está demorando. É melhor demorar e se cumprir lá no final do que Ele nem ter prometido para você. Acalme o coração. Acalme. Isso me ensina, irmãos, que muitas vezes a falta de paciência, falando ali de Agar e Sara, a falta de paciência, ela tem interferido de maneira muito clara nos casamentos, nos relacionamentos. Decisões precipitadas, palavras precipitadas, atitudes precipitadas. Mas depois a gente tem que colher isso. Depois tem que consertar isso. O que você já poderia ter evitado se fosse mais paciente? Responda para você. O que você poderia ter evitado se fosse mais paciente? Como eu disse antes, Deus, Ele tem plena consciência de que todos nós somos humanos. Mas nós precisamos entender, e aí eu não falo para quem não conhece a palavra. Nós precisamos entender que carne e espírito militam constantemente contra si. Há uma briga constante. E a paciência não tem nada a ver com a carne. A paciência tem a ver com o espírito. Então, quando eu não consigo exercer a paciência, quando eu não sei esperar, quem que está vencendo a batalha? Por outro lado, alguém pode dizer: ah, mas então eu vou multiplicar a minha paciência. Isso também é pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer e não faz, comete pecado. O nome daquele que poderia fazer, fica esperando, procrastinando, é um procrastinador. E pode ser que daqui a pouco ele seja confundido com quem? Com um covarde. Não, vou esperar mais um pouco. Eu vou esperar mais um pouco. Vou esperar mais um pouco. E não toma atitude, enrola. Daqui a pouco a família toda está sofrendo por causa dele. Procrastinador. Procrastinação não tem a ver com paciência. Procrastinação tem a ver com falta de coragem, falta de atitude. É o cidadão que quer parar de fumar. Aí ele quer parar de fumar. É tipo aquele bar que tem em Medianeira lá. Só mais hoje é o nome do bar. É sugestivo, né? Só mais hoje. Aí ele quer parar de fumar. Aí a esposa fala: você está fumando de novo? Só mais hoje. Só mais hoje.
Tem uma coisa aqui nesse texto que a gente leu, eu vou repetir aqui no capítulo 24, Êxodo 24, no verso 9. Êxodo 24, 9, diz assim, olha só. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Quem que viu isso? Arão não viu? Viu ou não viu? Viu, fala viu? Viu, ele viu. Ninguém contou para ele, ele viu. Agora vai lá para o capítulo 32. 32, verso 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão. Ao redor de quem? Arão viu ou não viu? Viu. Ele era ignorante? Não, ele viu. Aí veio o povo. O povo fez o que com Arão? Ficou ao redor dele. O povo juntou-se ao redor de Arão e disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Observe o verso 2. Arão nem pestanejou. Respondeu-lhe Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, seus filhos e suas filhas e tragam para mim. Arão foi constituído o quê? A linhagem de Arão foram os sacerdotes. Preste atenção. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos uma geração eleita, sacerdócio santo. Agora, quando a gente traz isso para dentro de casa, quem que é o sacerdote da casa? O homem? O pai? Isso significa que essa linhagem sacerdotal, ali diante da lei, ela é transferida para um sacerdócio santo e real para dentro de cada casa. Espera aí, Arão era sacerdote. Arão viu o poder de Deus, viu a presença de Deus. Quando ele começa a sentir a pressão do povo nos seus ouvidos, ele cede. Sim ou não? Semana passada eu estava levando a Rebeca para a escola. Não vou contar os detalhes aqui, mas ela me falando. Numa circunstância que umas amigas dela estavam falando, estavam fazendo, iam fazer, iam comprar, e nananã. Eu só olhei para ela e falei: filha, ela olhou e falou: já sei o que tu vai falar. O que eu vou falar? Tu vai falar que o meu nome é Rebeca. Falei: sim. Eu quero te lembrar que o teu nome é Rebeca e o nome do teu pai é Márcio. Não significa que tudo aquilo que as tuas amigas fazem, você vai fazer. Não significa que aquilo que você vê na TV, que você vê na internet, tu vai fazer. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Quando dentro de casa, a começar dentro de casa, os sacerdotes não exercem aquilo que deveriam exercer, o barulho do povo continua dominando. Qual é o barulho do povo hoje? A maioria. Vai chegar um tempo, e isso não está muito longe, que as pessoas vão achar: está casando homem e mulher? Me perdoe, mas não se assuste. Vai chegar um tempo em que falar a verdade, já é, na verdade, fala a verdade, você é tido como quem? Trouxa.
Então esse sacerdócio real, ele vai perdendo lugar para a pressão da maioria, para a gritaria do povo, para aquilo que todo mundo faz. E o que é mais comum hoje, falar a verdade ou mentir? Fala aí. Então, quando a gente vê sobre a maioria, nós entendemos que aqueles que são impacientes, aqueles que não conhecem aquilo que é reto, vão ficar exercendo pressão sobre nós. Pilatos foi convencido a crucificar Jesus, mesmo fazendo parte da profecia, ele foi convencido a crucificar Jesus com base na gritaria de quem? Do povo. E eu concordo plenamente que isso tem uma pressão tremenda. Agora, todas as vezes que eu vou cedendo espaço para a gritaria da maioria, escute aqui. Você vai dizer para mim, não, na minha casa não tem ídolo. Na minha casa não tem imagem. Talvez você esteja construindo uma e não sabe. Porque toda vez que você cede à pressão da maioria, toda vez que você não exerce um papel de sacerdote do lar, toda vez que você não é um homem, principalmente um homem de opinião em relação à palavra, toda vez que você faz de conta que a maioria está fazendo, então eu vou fazer também, você está construindo o seu bezerro. Você entende isso? Você está deixando de lado a instrução do Senhor e construindo os seus bezerros. Quem não sabe esperar, já começou a construir o seu bezerro. Quem não tem condições de confiar, não tem condições de ser o povo de Deus. Quando Deus tira o povo do Egito, Ele fala, o meu povo. Quando Ele fala para Moisés lá, olha Moisés, pode descer, porque esse seu povo já se desviou. Deus, ele deixa uma mensagem muito clara. Você lembra do Salmo 17, que diz que nós somos a menina dos olhos de Deus? A menina dos olhos de Deus quer dizer o quê? Aquela riqueza, aquilo que não tem preço. E todas as vezes em que nós queremos ser chamados da menina dos olhos de Deus, entenda, nós precisamos ser chamados de povo de Deus. E nós deixamos de ser povo de Deus quando nós ouvimos a pressão da maioria, quando nós construímos os nossos próprios deuses e nós, quando não exercemos a nossa função sacerdotal com paciência. Complicado isso, pastor? Verdade. Mas quando você entende a mensagem está dizendo o quê? Que Deus olha para Moisés e fala, esse teu povo. Por que Deus fala para ele, esse teu povo e não o meu povo? Porque o povo de Deus não é aquele que constrói imagens, que constrói bezerros. O povo de Deus não é aquele que não tem paciência. O povo de Deus não é aquele que não sabe esperar. O povo de Deus não é aquele que vai pressionar os líderes para tomar decisões precipitadas. Esse não é o povo de Deus. O povo de Deus é o povo que tem paciência. O povo de Deus é o povo que tem perseverança. Vou falar para o pessoal, eu vi o pessoal da UTF que está aí. Lá na UTF tem uma possibilidade do aluno pedir uma prova chamada exame de suficiência. O exame de suficiência é o quê? É uma prova que ele faz quando ele não quer cursar aquela disciplina, aquela matéria, ele vai e faz uma prova de todo o conteúdo. E eu lá na coordenação do curso que eu cuido, eu recebo vários pedidos. Esse dia eu estava conversando com alguns alunos que fizeram pedidos.
Por que você pediu o exame de suficiência? Por que você não vai cursar a disciplina? Não, eu quero terminar logo. Porque é mais fácil, professor, eu fazer uma prova do que eu ficar 6 meses aqui fazendo a disciplina. 90% reprova. Em alguns semestres, chega a 95% de reprovação. E essa reprovação vai para onde? Para o histórico escolar. Significa que ele pode, daqui 30, 40, 50 anos, alguém vai pegar o histórico e ele vai dizer, ele fez esta prova e reprovou. Irmãos, tem processo que a gente tem que passar. Não adianta querer adiantar as coisas. Não adianta fazer uma oração e achar que Deus vai... Pode acontecer? Claro que pode. Mas eu estou orando e estou correndo na frente para fazer aquilo que eu já pedi para Deus e nem sei se é aquilo que Ele quer. Tiago vai dizer, pedis e não recebeis. Porque pedis mal. Eu conheço Jesus há quase 20 anos. No ano que vem faz 20 anos. E há 20 anos, Dona Cleusa, há 20 anos eu faço a mesma oração todo dia. E eu ainda não vi. E por que você continua orando, pastor? Porque eu creio. No dia que isso for alcançado, eu vou contar para vocês o que é. Mas e vamos supor que eu pare de orar. Com que cara eu vou chegar para Deus? Como que eu vou olhar para Ele? Ele vai olhar para mim e vai falar, ô homem de pouca fé. O que Jesus falou para os homens, para os discípulos no barco. Eu quero encorajar você. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Entrega e descansa. Vai vir alarido. Vai. Vai vir gente mandando você desistir? Vai. Vai vir gente no teu ouvido falando, você ainda está confiando nesse Deus aí? Você ainda está fazendo essa oração? Aham. Eu estou. Eu estou porque eu aprendi que a paciência é uma virtude. Eu aprendi que a paciência é algo que não diz respeito à minha carne, mas ao meu espírito. Então, quanto mais paciente eu for, quanto mais perseverante eu for, mais forte o Espírito estará em mim. Amém? Você pode ficar em pé? Aleluia. Eu quero concluir lendo 2 últimos versículos. Êxodo 32, 9. Eu vou pedir para, por gentileza, colocar na versão revista e atualizada. Êxodo 32, 9. Se puder, por gentileza, colocar. Irmãos, quando eu li esse texto, estava lendo na versão NVI, ali a NVI fala de um povo obstinado. Eu fiquei pensando, mas o que é um povo obstinado? E aí eu fui consultar outras versões e cheguei na versão Almeida, revista e atualizada. O tradutor, ele diz que, disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, eis que é um povo de dura serviço. Você sabe o que é uma servir? Uma serviço? O que é serviço? A coluna cervical. Então, o Senhor está dizendo que o povo que saiu do Egito, estava passando pelo deserto,
Era um povo que não se curvava. Aquele que tem a dura serviço, um dia vai ter que se curvar. Não sei se tu sabe, mas um dia nós todos nos encontraremos com o Senhor. Quando Atos, por favor, Atos capítulo 7. Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, o verso 51. Estevão, o primeiro mártir da igreja, estava sendo apedrejado. E lá no finalzinho, antes de ser morto, ele dizia: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Escute, ele estava falando para um povo que ele estava dizendo que era um povo de dura cerviz, ou seja, Deus falava e eles não se... Deus falava e eles não se... Sabe o que o povo fez com ele? Apedrejou ele. Você pode até apedrejar o pastor que vem aqui no domingo à noite e falar que tu é um povo de dura servir. Mas você não pode apedrejar o Espírito Santo que continua ecoando no teu coração. Você pode até ir para casa e falar: pastor, pegou pesado hoje. Você pode até me apedrejar nas redes sociais, me apedrejar na conversa com a sua esposa. Mas você não pode apedrejar o Espírito Santo que está falando aqui. Se você for de dura cerviz, você não se dobra. E o que acontece com aquele que não se dobra? O que acontece com algo que não se dobra, mas a pressão continua? Quebra. Existem áreas da nossa vida que estão com muita dificuldade e às vezes até já estão se quebrando, porque eu ainda não aprendi a me curvar. Não, isso não é comigo, é contigo. Não, isso aí é coisa da minha cabeça. Não, vai orar, irmão. Tem coisas que podem ser muito mais fáceis, muito mais leves. Não apedreje aquele que te fala a verdade. Não destrua aquele que está tentando ensinar você. Não olhe para as circunstâncias da tua vida achando que Deus é que mandou aquilo. Não fique colocando a culpa no diabo, quando na verdade os frutos que tu está colhendo foi você que plantou. Basta não ser homens e mulheres de dura cerviz. Dobre-se ao Senhor hoje. Dobre-se a Ele. Feche teus olhos, vamos orar. Talvez você chegou aqui nesta noite e ao entrar aqui você disse: Pai, eu quero uma resposta. Talvez hoje durante o dia você orou, fala: Senhor, eu vou para o culto hoje e eu quero uma resposta. Por que as coisas não estão andando na minha vida? Por que eu tenho a sensação de que eu estou andando em círculos? Por que quando eu acho que as coisas vão engrenar, de repente desmorona de novo? E aí eu chego no culto, o pastor começa a falar de paciência.
pastor começa a falar de pessoas que não acreditam naquilo que Deus está fazendo. O pastor começa a falar de bezerro de ouro, de deuses pessoais. E agora o pastor fala de homens que não se dobram, mulheres que não se dobram. Talvez aí esteja a tua resposta. É tempo de se curvar diante do Senhor. É tempo de simplesmente acreditar que Ele continua no controle. Ele está no controle. Ele nunca perdeu o controle. É tempo de aprender. É tempo de colher o que nós já plantamos. Eu quero convidar você a sair do teu lugar. Vem aqui na frente. Vamos orar juntos. Vamos abençoar a sua vida. Vamos orar e interceder por você. Vamos declarar que o Senhor é aquele que vai te ensinar a ser mais paciente, vai te dar mais tolerância, vai te ensinar a ouvir a voz dele com calma e principalmente vai te ensinar a não ser um homem ou uma mulher de dura serviço. Enquanto o ministério de louvor vai cantar, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Não espere. É contigo que Ele está falando. É contigo que hoje Ele fala em nome de Jesus.